tenho a honra de ter aqui, então, o Dr. Ives Gandara Martins, seguramente o maior jurista deste país, a quem eu peço uma calorosa salva de palmas. Ao lado, o Dr. José Renato Nalini, ex-secretário da Educação, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, hoje reitor da Uniregistral, a quem eu peço também uma calorosa salva de palmas. E aí eu pulo para o lado de cá, aqui com uma secretária, ex-secretária de Estado do Meio Ambiente, doutora Patrícia Iglesias, diretora superintendente de Meio Ambiente da área ambiental da USP e também diretora regional de um dos mais importantes programas que vai capacitar municípios a acessar recursos para os seus programas de sustentabilidade no Brasil, a quem eu peço uma salva de palmas. Érico Ferreira, grande empresário, bem-sucedido, um homem do bem, presidiu uma das maiores entidades desse país, num momento muito importante, que é a CREF, atua num setor muito intenso da nossa economia, que é o setor financeiro. Obrigado, Érico, por estar aqui. Uma salva de palmas ao doutor Érico Ferreira. O grupo Omni, que é de soluções financeiras. E é bacana a gente ver para nós é um motivo de orgulho ver um empresário atuante bem-sucedido. O Brasil precisa reconhecer, aplaudir, criar mais e ter essa sensação de que bem-sucedido não é um privilégio de um trabalho. Trabalho é feito um maluco, não tem tempo para nada. Mas criou emprego, renda, que é aquilo que mais o país precisa. E ao centro temos aí, nos ajudando na coordenação, o grande, querido José Roberto Maluf, que preside o Grupo Spring, que compreende 100 FMs no eixo São Paulo-Rio, na Dutra, preside o grupo, tem também, entre vários, mais de 30 títulos, entre eles Caras e Rolling Stones, que é a maior revista do mundo, e Caras, que é uma das revistas sociais mais bem-sucedidas aqui no Cone Sul, na América do Sul. Uma salva de palmas ao doutor José Roberto Maluf, que também atua no SBT, como conselheiro, voltando pelo seu conhecimento na trajetória. Então, vamos lá. Muito obrigado pela presença de todos, para a gente fazer esse bate-papo. Obrigado, João. João, a gente costuma apresentar as pessoas que vêm aqui, dessa vez nós vamos pedir que você faça essa gentileza. Quem é João Amoedo? Pai, empresário? Perfeito, Agostinho. Bom, eu sou carioca, como deve dar já para notar pelo sotaque, tenho 55 anos, sou pai, casado há 30 anos, tem 3 filhas, uma engenheira, uma médica e outra que está se formando agora em arquitetura. Na faculdade, eu fiz engenharia civil e fazia no Fundão, que era a Faculdade Pública do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo fazia administração de empresas na PUC de noite e pretendia trabalhar com engenharia. Nunca, nem de perto, me passou alguma coisa na política. Na época que eu me formei, o mercado estava muito ruim. Boa parte dos meus amigos fez concurso para a Petrobras e eu tinha um amigo que corria, eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei muito esporte. Ele disse: João, vamos lá fazer um programa de trainee no Citibank. E o fato é que, falei, mas Léo, trabalhar em banco não é muito o que eu gostaria, o que eu imagino, mas o fato é que acabei ficando 25 anos no mercado financeiro, principalmente no Citibank, inicialmente, depois fiquei cerca de 16 anos no BBA, tive o prazer de conhecer o Érico, na época que eu dirigia uma financeira, e a gente era parceiro lá na CREF, e depois desse tempo todo, acabei no Conselho de Administração do Unibanco, depois o banco foi feita a fusão com o Itaú, tive a oportunidade de voltar para o BBA como conselheiro, e a partir de 2008, 2009, já entrando especificamente na política, eu conversando com alguns amigos, até jantando aqui em São Paulo, eu disse o seguinte: olha, eu gostaria de fazer alguma coisa na área pública, levar um pouco da minha experiência da área privada para ajudar na gestão da área pública, dado que, na minha visão, naquele momento, a gente tinha um nível de ineficiência muito grande, porque, afinal de contas, você paga uma carga tributária enorme e tem serviços públicos muito ruins. E aí, ao me aproximar de alguns políticos, infelizmente, como carioca, fui me aproximar dos políticos do Rio, alguns deles, inclusive, estão presos hoje, e, quando eu saí de uma reunião lá em janeiro de 2009, me ficou muito claro na cabeça o seguinte: olha, para mudar a gestão pública, a gente precisa de novas lideranças, porque, no fundo, quem monta uma equipe, quem dá o tom, quem implementa os princípios e valores, são os líderes.
Você cria uma cultura numa instituição que depende muito dos líderes iniciais e depois essa cultura, o ideal é que ela se perpetue e se consolide lá. E ao ter contato com alguns políticos, eu disse o seguinte, dificilmente a gente conseguirá montar boas equipes se não tiver bons líderes. Então a gente precisa fazer uma renovação na política. E essa renovação, naquele momento a gente nem pensava em nada de partido, mas foi uma conclusão meio óbvia. Bom, a renovação passa por trazer novas lideranças. Essas novas lideranças, num ambiente democrático, vêm justamente pela política. Então, você precisa ter um partido. Então, você precisa ter a ferramenta. E aí, isso foi 2009, 2010, veio a ideia de dizer o seguinte, olha, é muito difícil, mas a gente acha que tem que fazer alguma coisa. A política está muito no nosso dia a dia, interfere muito na nossa vida, e a gente não deveria estar ausente dela. E aí juntamos naquele momento, era final de 2010, só para lembrar, o cenário de Brasil era excepcional, o Brasil era a bola da vez, era a capa da Economist, o Cristo Redentor decolando, crescimento elevado, mas a gente juntou alguns amigos e disse, olha, nós temos que tentar fazer alguma coisa, montar um partido, não sabemos se dará certo, porque isso é muito difícil, mas a gente deve, a frustração naquele momento de não tentar era maior do que tentar e dar errado. Então, vamos tentar. E foi aí que eu acabei, nos últimos 7, 8 anos, me dedicando a algo que eu não imaginava lá atrás e que agora desembocou nessa pré-candidatura, que também não estava nos planos, mas a gente sempre diz o seguinte, temos que ter representantes, é um momento de mudança do Brasil, a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso, e estou aqui hoje, então, com isso. Quer dizer, não imaginava um perfil técnico e acabei nesse negócio, mas a gente tem que assumir responsabilidades. Acho que essa é a principal mensagem. A gente tem que assumir responsabilidades para, de fato, mudar o país e aqueles que têm, na posição que nós temos, algum papel de liderança, de formadores de opinião, a gente não pode se eximir dessa responsabilidade. Então, foi um pouco nisso. Eu sempre tenho dito que não é uma atitude muito racional entrar na política, se parar para pensar, você não entra. E, inclusive, todo mundo que parou recentemente para pensar desistiu, né? E, então, você tem que sair correndo e se jogar na janela, e é mais ou menos o que eu fiz. Ótimo, João, obrigado. Nós vamos fazer, então, a sequência. Eu peço autorização ao Maluf, que me ajudou a coordenar essa mesa, porque o doutor Ives Gandra, ele precisa, por compromisso, sair daqui às 9h30. E essa meia hora dele é valiosíssima para todos nós. Então, se o Maluf me permitir, a gente faria a primeira intervenção do doutor Ives Gandra, voltamos depois aqui à mesa, a participação externa, e depois o doutor Rubens, se o Maluf concordar, assume o assento à mesa diretora e damos sequência aos trabalhos. Pode ser? Quem sou eu para dizer não, doutor Rubens? Por favor. É um cavalheiro. Antes disso, nós temos aqui, João, para que você saiba, a gente preservou o público qualificado para estar aqui. São formadores de opinião, o Dr. Roberto Wong, que está aqui, é uma honra. Nós temos aqui o Fábio Galo, que preside a ANER, a Associação Nacional dos Editores de Revista, todas as revistas do país, Dr. Milton Luiz de Melo Santos, o senhor do Fomento do Estado de São Paulo, presidiu a Desenvolve São Paulo, presidiu a ABE, preside a Viva o Centro, que é uma das ONGs mais importantes aqui de São Paulo, e, entre todos, o Jorge Niemeyer, que é do Oval Table, Wilson Levorato, Juan, doutora Lúcia Zimmer, Jorge Calma, enfim, todos, Vinícius, amigos todos nossos que estão aqui, eles representam um pedaço. Silvio Pires de Paula, que é o presidente da Demanda, uma das empresas mais longevas de pesquisa de mercado, 50 anos, firme, forte. Nós temos o Antônio Cruz, que presidiu o Grupo Graber, a doutora Lúcia Zimmermann, que tem a LexNet, são 280 advogados, 26 escritórios no país, Jorge Fabro, enfim, todos amigos queridos que estão aqui, Vinícius Poit, para te ouvir e reverberar. Então, doutor Ives Gandra, a sua intervenção, por favor. O senhor tem 3 minutos para falar, permita-me essa colocação, e 2 para fazer a pergunta, fique à vontade. 3 para falar e 2 para falar. 180 segundos e mais 120, é isso? Exatamente. Não, a colocação minha em relação ao João Amoedo, que eu estimo muito, e realmente algo que impressionou os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Faltavam 15 ou 20 dias para que se encerrasse a possibilidade de criação de partidos para as eleições de 2016. E havia uma série de pedidos, inclusive do nosso também amigo meu e do Naline, o Gilberto Kassab, que queria fundar um partido liberal
e o ministro João Noronha estava como relator e o processo não saía e sabíamos no Tribunal Superior Eleitoral que a intenção era não dar registro a nenhum partido. Achavam que o que é verdade, o Brasil tem excesso de partidos, eu diria excesso de legendas. E nós tivemos a reunião, eu liguei para o ministro João Noronha, um velho amigo, foi um belíssimo advogado também, do Banco do Brasil, e expliquei que era um partido completamente diferente. Disse, João, nós estamos, na verdade, com um partido que não quer fundo partidário, que quer inovar, porque dinheiro público não é para alavancar carreiras políticas, de tal forma que eu não vejo por que você está segurando esse partido. Será que nós não pretendemos apoiar, que já estamos com excesso de partido, mas eu vou estudar bem, então, o processo. E, realmente, ele colocou, o ministro Gilmar Mendes era também, conversei com o Gilmar, e também coloquei, e foi o único partido que foi aprovado. Todos os outros, eles não aceitaram, porque entenderam que é uma mensagem nova. Então, esta colocação me parece extremamente importante para ver como impressionou a Justiça. Qual é a minha pergunta, João? E eu acho que aquilo que eu disse para os ministros é exatamente o que mais os impressionou, a sua campanha contra fundos partidários, apoio público. Mas a minha pergunta é a seguinte, agora você é candidato à presidência. Eu lhe perguntaria, como é que você vai financiar a sua campanha? Perfeito, doutor Ives. Basicamente, o Novo é o único partido dos 35 existentes, né, que não utiliza recurso público. Até porque nós não achamos, primeiro, que seja ético tirar dinheiro do bolso das pessoas, da saúde, da educação, para financiar entidades privadas, né? E segundo, que eu diria que é o mais importante, que na medida em que você não tem o financiamento público, você é obrigado, de fato, a representar uma parcela da sociedade. Você é obrigado, de fato, a prestar um bom serviço aos seus filiados, aos seus eleitores, que é, na verdade, a lógica de qualquer empresa, né? Um restaurante, se não dá um bom produto, se não atende bem o cliente, ele fecha. Isso é que faz com que ele seja motivado a dar um bom produto. Então, o Novo tem exatamente essa ideia. E hoje nós somos financiados por cerca de um pouco mais de 20 mil filiados, que contribuem com R$ 29,00 por mês. Como é que a gente pretende fazer as campanhas? Primeiro, campanhas baratas, foi a nossa experiência em 2016, usando muito as mídias sociais. O Novo hoje é o maior partido, por exemplo, em quantidade de seguidores no Facebook. Terceiro, fazendo muitos eventos pelo Brasil. Ano passado fizemos 890 eventos, todos com voluntários do Novo, e usando essa grande base de filiados que podem doar um pouco mais de recursos, né? Criar essa consciência de que a pessoa, ao estar doando, e eu tenho hoje certeza disso, em 2018, não há melhor investimento para ser feito do que investimento na política. Ele trará retorno de segurança, de qualidade de vida, de proteção do seu patrimônio para as próximas gerações. Então, a gente tem colocado muito isso. Então, eu diria que, em resumo, vai ser isso, quer dizer, fazer uma campanha barata, contar com voluntários, muita sola de sapato, usar as mídias sociais e pedir pequenas doações. As pessoas podem e devem contribuir. Afinal de contas, é assim que a gente funciona. E eu gosto sempre de lembrar, quer dizer, todos nós aqui, por exemplo, nessa sala, hoje contribuímos para os 34 partidos existentes. Alguns de nós contribuem também para o 35º, que é o Novo, mas todos nós, sem exceção, através dos impostos que pagamos, contribuímos para todos os demais. Quer dizer, a gente só mudará essa situação se, de fato, a gente estiver disposto a fazer alguma contribuição, até porque, a partir do momento que você faz a contribuição, você passa a se sentir sócio do projeto, e isso é fundamental para que a gente, de fato, tenha sucesso. Então, vai ser esse o caminho. Doutor Ives, uma colocação complementar, por favor? Não, eu considero que exatamente essa deveria ser a formulação de todos os candidatos. E tenho a impressão que, na própria campanha, nos programas que terão que ser feitos, o próprio horário gratuito que será, deverá ser batida essa tecla de que o povo não pode pagar com seus tributos a alavancagem em carreiras políticas. Temos muito mais coisas a fazer com os nossos tributos, hospitais, educação, etc. Então, isto, desde o primeiro momento, sempre me impressionou e disse isso no nosso contato no escritório, e que foi o que impressionou também a Justiça Eleitoral.
Eu não tenho nada a acrescentar e apenas cumprimentar pela coragem e, ao mesmo tempo, fazer com que o povo compreenda isso. Tem que ser dito com todas as letras, com todas as manchetes possíveis, de que o povo tem que escolher os candidatos. A mesma coisa que aconteceu na Justiça Eleitoral, na Justiça do Trabalho, em que, na prática, não tem sentido os povos alavancarem carreiras políticas e sindicalistas. Por isso é que a contribuição tem que ser voluntária. Se o sindicato vai bem, todos vão para o sindicato, porque será um bom defensor. Se não for bem, o Brasil tem 11 mil sindicatos operários, há países que têm 180, 200, nós temos 11 mil, porque tínhamos, antigamente, o fundo sindical. Isso tem que acontecer com os partidos. No momento que eliminarmos essa doação pública, esses 35 partidos vão ser reduzidos verdadeiramente aos partidos políticos com ideologia formada, e não apenas legendas para alavancar carreiras políticas. Meus parabéns. E agora eu vou ter que ir ao médico. Obrigado. Uma salva de palmas do Dr. Ives. Eu vou fazer uma rápida intervenção, só pegando um gancho do Dr. Ives, porque outro dia me perguntaram, a gente deve ter uns 7, 8 segundos de tempo de televisão, e aí, num programa de rádio, me perguntaram, João, com 7, 8 segundos, o que você vai dizer? E aí eu falei rapidamente, olha, se depender do Novo, é a última vez que você vai ver horário eleitoral gratuito na sua TV. Então, foi essa a mensagem. Muito bom. É um enunciado de jornal que a questão, para nós, incomoda bastante. Eu vou ler a você e tome como uma pergunta, por favor. As discussões que estão sendo travadas no Congresso Nacional sobre a privatização da Eletrobras mostram como a grande maioria dos nossos políticos não entendeu e não quer entender a necessidade de modernizar o Brasil. E implantando um novo modelo econômico que possa dar ao Estado recursos e condições de ser competitivo. São inacreditáveis os argumentos levantados por aqueles que são contra a privatização da Eletrobras. Essa é uma questão que, a nós, João, é muito importante como eleitores. Como você vê e lê este movimento do Congresso junto à Eletrobras? Eu lamento a ideia ainda que a gente tenha de que o Estado tem que ser gestor de empresas. O Estado, na verdade, é péssimo gestor, até nas áreas essenciais onde ele deveria estar, e deveria focar justamente a sua atuação na saúde, na segurança e na educação, especialmente na educação básica e fundamental, e não ficar perdendo tempo na gestão de empresas. Durante muitos anos, e essa é a grande dificuldade, a gente vai ter que lidar com isso no Novo, e estamos fazendo já isso, quer dizer, durante muitos anos foi vendida essa ideia de que o patrimônio público estaria sendo vendido e que a gente não poderia abrir mão, e, no fundo, no meu entendimento, é um conceito que interessa só a uma grande parte da parcela política, que é manter as empresas públicas justamente para poder fazer indicações políticas e manter feudos que facilitam, no fundo, a sua própria reeleição e, o pior, criam um ambiente propício à corrupção, que é o que a gente constata no dia a dia. Então, tem uma série de argumentos que a gente tem usado. Primeiro, nunca nos foi perguntado se a gente gostaria de ser sócio da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Então, primeiro, vai contra o direito à liberdade do cidadão. Segundo, a gestão é muito ruim. Terceiro, você cria um ambiente propício à corrupção. Quarto, os serviços públicos, normalmente, a gestão dessas empresas acaba gerando serviços piores, com preços elevados. A gente vê isso, o preço da gasolina da Petrobras, o próprio Correio, que tem o monopólio, é a empresa que dá prejuízo, isso sem se falar nos fundos de pensão ligados a essas empresas, que são rombos milionários. E, no caso da Eletrobras, é importante, eu tenho até batido sobre isso, ontem mesmo estava numa palestra na Unicamp, aliás, essa semana foi bom, consegui fazer uma palestra na Unicamp, na UFRJ, e falar de privatização, e não fui vaiado, pelo contrário. No final foi aplaudido, então eu fiquei animado. E, agora, nós temos um problema de comunicação, e a Eletrobras é um caso típico. Eu já vi pré-candidatos dizendo o seguinte: vão vender a Eletrobras, vai vir uma empresa chinesa, vai colocar a bandeira aqui, vai trocar o nome, e aquilo ali vai passar a ser gerenciado pela China. Quando a gente tiver algum problema, vai ter que falar com o chinês. Isso não é verdade, porque no edital, na licitação da privatização, fala algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, o sócio vai poder ter, no máximo, 10% da empresa. Então, vai ser um capital totalmente diluído, no sentido que são as grandes corporações americanas. Você não tem nenhum grande controlador e tem uma gestão executiva. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o governo indicará o presidente do Conselho de Administração. Terceiro, o governo terá uma golden share, que permitirá, então, a ele fazer
restrições ou vetar algumas coisas. E, por último, está previsto 9 bilhões de investimentos nas áreas ribeirinhas para as comunidades carentes do Rio São Francisco. Então, tudo isso está previsto no edital. Quer dizer, por que ser contra uma empresa que está descapitalizada, precisando investir, e, consequentemente, a gente só vai melhorar a produção, a entrega de energia, o fornecimento, se puder ser privatizado. Então, acho que aqui o grande desafio é de comunicação, de explicação, para que a população possa endossar coisas como essa. Então, eu lamento que o Congresso não faça esse papel, faça o papel contrário. A gente deveria, de novo, quem está no Congresso, quem é político, deveria estar sendo formador de opinião dos conceitos corretos e não dos conceitos errados, porque visa, basicamente, proteger os seus próprios interesses, né? João, obrigado, mas agora eu vou falar ali para aquela câmera, que a Tatiana disse que eu tenho que olhar para lá e dizer o seguinte: você está tão correto que o Estado de São Paulo, no editorial de hoje, ele traz aqui a confirmação do que você está dizendo, porque ele diz que a recuperação da Petrobras se deu em menos tempo do que se imaginava, aqui com resultados e colocação da posição internacional. Então, você que está nos ouvindo, jovem, pela internet, e tem visão contra a privatização, entendeu claramente o que o João diz, e nós precisamos de um país que tenha essa força econômica, não a força da Petrobras como uma empresa a serviço do governo, de homens públicos de visão distorcida. Então, é evidente que a gente gostaria que fosse uma empresa pública, mas com visão não distorcida. Isso é praticamente possível no mundo moderno, porque o que manda é o mercado e não as pessoas. É o que a capacidade dessa empresa nacional pode produzir. Parabéns, você está no caminho certíssimo. Então, gostei da sua resposta. Qual é o seu conforto e qual é o seu desconforto até este momento como candidato real à presidência da República? Perfeito, ótima pergunta. O meu conforto é onde eu tenho alicerçado, vamos dizer, as forças para continuar nessa caminhada, é ser exatamente quem eu sou, falar exatamente o que eu penso, não mudar a minha postura, ser exatamente o que eu sempre fiz, e a pessoa que eu sempre fui. Não é porque eu estou num cargo político eu vou passar a ser uma pessoa mais agressiva. Eu sempre fui assim, tranquilo, sereno, mas firme naquelas posições e no que eu acredito. Então, isso é o conforto. E aí, só complementando também uma coisa interessante, a quantidade de jovens que têm participado das palestras que a gente tem feito. Então, isso é muito bom, levar dos pais, faixa de 17, 18 anos. Então, isso é algo que dá um conforto e dá um estímulo. O desconforto, no fundo, é como você passa a ser tratado pela mídia em geral e por algumas pessoas, pelo fato de você ter entrado na política. Então, por exemplo, eu brinco, mas isso é verdade, até há pouco tempo atrás eu era executivo do mercado financeiro. No momento em que eu virei político, eu passei a ser banqueiro. E você é questionado, todas as entrevistas e todas as colocações, como você estivesse ali para enganar as pessoas, para fazer alguma coisa errada. Isso é muito ruim. Você, com o tempo, você vai lidando melhor com isso. Mas por que isso eu acho muito ruim? Porque esse é um processo, já comentei até com alguns jornalistas, você estimula qualquer pessoa séria, qualquer pessoa do bem, a entrar na política. Porque, afinal de contas, você tem toda uma carreira, construiu o seu patrimônio, trabalhou, está vindo para a política para fazer algum bem pela coletividade, e, a partir do momento que você entra para fazer isso, você passa a ser questionado, tudo passa a ser indagado, será que aquele dinheiro que você ganhou realmente foi com trabalho, ou foi com outra coisa, isso aqui que você tem, por que você tem, por que você está fazendo isso? Então, é um processo que, na verdade, faz uma seleção adversa. Então, esse é um desconforto, quer dizer, dificilmente, uma das coisas que a gente tinha como objetivo quando montou o Novo foi trazer justamente pessoas novas para a política, pessoas que tiveram sucesso na sua vida e que estão dispostas a dar algum sacrifício. Mas se essas pessoas, ao entrarem no meio, já de cara são maltratadas talvez seja um pouco forte, mas são tão questionadas, são tão confrontadas, você acaba fazendo com que as pessoas, de fato, digam o seguinte: não, esse negócio não é para mim. Então, isso é um desconforto que eu entendo que a gente precisa mudar. Quer dizer, você começou até falando isso, a gente tem que valorizar as pessoas que estão indo para a política, tem que valorizar as pessoas que estão indo para a área pública, porque é delas que a gente precisa para fazer as mudanças. Então, até aproveito para parabenizar todos que já tiveram, porque esse é um processo que tem que ser bem visto, as pessoas têm que ser admiradas, porque, de outra forma, você não tem o estímulo para trazer pessoas boas. Então, eu diria que esse é um desconforto aí. Muito bom, João. Você mandou um recado bem pontual. Nós tivemos uma assembleia na ANER
essa semana, e o Fábio Galo, que é o presidente da associação, e a Maria Célia, que está ali, aquela senhora simpática com a blusa vermelha nas costas, e foi debatido justamente, a Maria Célia, chamamos num canto, nós estamos conversando, que a ANER vai fazer um encontro com os jornalistas, com os candidatos, para explicar, porque há um training a ser feito com jornalistas, porque houve épocas, e o Galo, por exemplo, que é diretor de operações da Abril, Veja, então há uma responsabilidade dos setores, de nós revisteiros, se assim posso me nominar, Galo, se me permite, é que a gente traga uma cultura de enxergar o futuro do país a partir deste momento. E há uma discussão muito grande dos jornalistas de enxergar o futuro do país a partir de um momento muito equidistante, de histórias que elas pertencem às páginas dos livros, ao passado. O nosso editor está ali, o Paulo Webb Miller, que é o editor da América Economia, que também depois vai fazer entrevista com você, e esse é o nosso pensamento. O novo, o que o novo tem para a nossa sociedade futura, porque, de uma maneira ou de outra, nós estamos aqui definidos para seguir. Então, Célia, nota 1000, visão absolutamente up-to-date. Ótimo. Então, Maluf, eu pediria, passando a palavra a você, que dirigisse a sequência da mesa, pela ordem que você acha bem, e este momento, então, é da mesa. Bom, primeiro da presença aqui da candidata a deputada federal, doutora Sandra Gonçalves. Peço uma salva de palmas a ela. Dizer ao candidato que eu admiro pelo fato de você sair da sua zona de conforto depois de tantos anos trabalhando no mercado financeiro, já está tranquilo com o seu, digamos assim, com o seu cofre abastecido e abrir mão de tudo e vir lutar pelo Brasil e através de um partido novo, chamado Novo, e que tem muitas coisas novas e muitas coisas que eu não sei como você vai atuar nesse Brasil velho, mas eu vou falar disso na minha vez. Quero chamar primeiro, para fazer a sua apresentação curta e uma pergunta, a doutora Patrícia Iglesias, aqui presente, que vai fazer a sua primeira pergunta. Pois não. Então, obrigada, bom dia a todos, bom dia, João. Também tenho uma experiência de quem saiu do setor privado para passar pela gestão pública, então, sem dúvida, os cargos técnicos são fundamentais, e, em especial na minha área, a área ambiental, é assim que se dá. Entretanto, nós trabalhamos a questão técnica juntamente com a questão política. E acho que essa é a grande dificuldade do momento, mas o que eu tenho visto, do ponto de vista não só da sua candidatura, mas de outras, muito pouco tem se falado da questão ambiental. Se nós temos aí uma previsão de um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e um quadro de mudanças climáticas tão claro, como os candidatos enxergam esse tema? Veja, atualmente as Nações Unidas têm um programa, que é o Programa Cidades, ligado ao Pacto Global da ONU, que traz uma agenda nova para essa temática, a Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Uma agenda que traz 17 objetivos a serem cumpridos até 2030 e que passam por temas de sustentabilidade de uma forma bastante ampla. Então, é importante frisar que, ao se falar em meio ambiente aqui, não se fala simplesmente de meio ambiente natural, fauna, flora, mas de todos os aspectos. Nós, aqui no ambiente urbano, também estamos no meio ambiente. Não dá para afastar esse ponto. Então, é muito importante saber, na sua visão, na visão dessa candidatura, como esses temas serão trabalhados, já que essa agenda envolve erradicação de pobreza, redução das desigualdades entre gêneros e, ao mesmo tempo, temas da visão ambiental, como a produção e o consumo mais responsáveis. Vou pegar uma agenda específica, que é a agenda de resíduos sólidos no Brasil, que nós tínhamos aí previsão para 2014 da eliminação dos lixões e por aí vai, nada disso foi feito. Então, como trabalhar esses temas? Veja que, nessa nova agenda da ONU, isso se coloca muito no âmbito do município ou dos governos subnacionais. O papel dos governos subnacionais. Se no passado já se viu algo focado no âmbito federal, o país como relevante, hoje nós vemos que, a partir da agenda da ONU, se trabalha muito mais aquela agenda local, aquele, vamos dizer, que pode conhecer a realidade do dia a dia, que é o governo subnacional.
Então, eu queria saber qual é a prioridade do ponto de vista ambiental nessa agenda que é social, ambiental pura e também econômica, e como isso vai se dar do ponto de vista federal, estadual e municipal. Muito obrigada. Perfeito, Patrícia, muito bom. A primeira coisa, eu entendo que nós, no Novo, ainda estamos defasados no programa ambiental. Esse é um dos tópicos que a gente tem que desenvolver mais. Mas aí, falando de coisas bastante específicas e um pouco dos princípios e valores, né? A primeira coisa que o Novo fez foi determinar 6 princípios que iriam nortear as nossas propostas. E um deles é a visão de longo prazo. Então, certamente, o meio ambiente é fundamental, porque está dentro desse pressuposto. Segundo, só indo já direto na última questão, e a gente volta em sequência para as outras, a gente também defende no Novo, inclusive, um novo pacto federativo, onde os estados e municípios passem a ter maior autonomia. Nós acreditamos muito no princípio da subsidiariedade, quer dizer, a responsabilidade tem que ser mais próxima do cidadão e no município. Então, me agrada muito a ideia de que isso seja transferido para o município e, dentro da medida do possível, para o cidadão também. Na parte do meio ambiente, o que a gente entende que são as linhas mestras que a gente gostaria de atuar? Primeiro, compatibilizar crescimento econômico com a sustentabilidade do meio ambiente, com preservação do meio ambiente. Acho que isso é fundamental. Segundo, impor responsabilidade a quem, por acaso, está agredindo o meio ambiente, e essas pessoas têm que ser cobradas e arcarem com o custo disso. E terceiro, seria ter o cidadão mais próximo desse processo. Se a gente não envolver a sociedade e fazer com que ela entenda o valor que tem esse processo, eu sempre fico preocupado quando vem alguma coisa muito de cima para baixo, porque quando é imposto por algum tipo de lei, quando é uma imposição muito forte do Estado, a tendência de sucesso é baixa. Então, o cidadão tem que participar do processo. Dito isso, quer dizer, é nessas linhas que a gente gostaria de montar alguns programas. Eu tenho visto algumas coisas interessantes, estava vendo recentemente um projeto que foi feito no Canadá, numa das províncias, que era uma taxação sobre carbono, mas era uma taxação neutra, quer dizer, tudo que se taxava sobre o que era utilizado sobre, na verdade, geração de energia fóssil, era devolvido para a sociedade em programas sociais, em incentivos a outras coisas. O Brasil deveria explorar mais a parte eólica e energia solar. Quer dizer, eu estava também, junto com a Austrália, o Brasil é o país no mundo que tem a maior incidência de sol espalhado pelo seu território. Agora, a gente tem que evitar coisas, eu estava vendo ao mesmo tempo que tem gente, alguns deputados, querendo tributar, cobrar royalties sobre a energia eólica e solar, quer dizer, inventaram royalties sobre vento e o sol. Então, é um incentivo na direção contrária do que precisa ser feito. Então, a gente gostaria de aprofundar um pouco mais, temos ainda tempo para fazer isso, mas certamente a pauta ambiental é muito importante para a gente criar uma nação sustentável com visão de longo prazo, deixando não só para as próximas gerações, que isso é uma preocupação que a gente tem, de não deixar nenhuma dívida estrutural do ponto de vista financeiro e nem também um ônus com a natureza muito destruída. Então, um pouco nessa linha que a gente quer caminhar. Cabe um comentário? Você não usou os 2 minutos da... Ótimo. Então, sem dúvida, esses pontos são relevantes, mas claro que dentro dessa agenda nós temos questões assim muito do dia a dia ainda das pessoas. Eu toquei no ponto dos lixões, porque nós temos em torno de 60% ainda de municípios que, infelizmente, fazem a destinação de resíduos inadequadamente em lixões e não em aterros com condições adequadas. Isso sem entrar no mérito de outras tecnologias e coisas novas que podem ser empregadas nessa área. Então, me parece que a temática ambiental, de fato, vai passar pela questão econômica e ambiental conjuntamente, não há dúvida, social, mas existem alguns temas que são mais assim do dia a dia da pessoa. Eu acho que esse dos resíduos, por exemplo, é um que não dá para deixar de lado. O Estado de São Paulo, hoje, já tem 93% de gestão adequada de resíduos, até porque foi um trabalho dos últimos
últimos anos muito forte aqui no Estado para que isso, de fato, ocorresse. Mas, comparativamente com o Brasil, o quadro ainda é muito, muito grave nos outros estados. Então, só nesse comentário final, se depois pudesse ser falado alguma coisa bem específica disso, que é o dia a dia das pessoas que estão hoje nos assistindo também e nos ouvindo. Perfeito. Eu acho que aí, no fundo, quando a gente está falando disso, é muito a questão de gestão específica, né? E de dar, na verdade, atenção ao tema. A gente vê, inclusive, eu, como carioca, há quantos anos se fala na despoluição da Baía de Guanabara, e aí, por ser uma região, a Bahia acaba atendendo vários municípios, e não apenas do Rio, você tem um problema de gestão, porque acaba pegando uma área metropolitana e não tem nenhum responsável. Isso, aliás, acho que é um grande problema que a gente tem no Brasil. Às vezes, a forma de não se resolver o problema é não ter um responsável. Normalmente, quando você tem alguma coisa numa empresa, se você não delimita, não define algum responsável, que a gente chama o pai da criança, aquele negócio não é resolvido. E me parece que, às vezes, no meio ambiente acontece muito isso. Porque você acaba tendo que ter uma região com a gestão maior. Então, a minha sugestão é que a gente, nos governos estaduais, comece a colocar isso como uma pauta prioritária. O Novo terá candidato em 4 estados, São Paulo, Distrito Federal, Minas e Rio Grande do Sul, e o que a gente gostaria de fazer, até dentro desse espírito de fato, ser uma instituição, é ter atuações muito semelhantes nas regiões em que o Novo está trabalhando, quer dizer, um modelo de secretariado, um modelo de atuação pública para diversas áreas, e certamente o meio ambiente, com isso, a gente conseguiria ter uma uniformidade nesses estados. Só uma última questão, e o Ministério do Meio Ambiente continua Ministério do Meio Ambiente, já que nós vamos ter junção de vários ministérios? A nossa ideia é fazer uma junção do Ministério do Meio Ambiente e da Agricultura, e deixar os dois sob um único responsável, porque a gente sabe que entre os dois existe algum conflito, e a melhor forma de você evitar esse conflito é ter o mesmo pai para as duas crianças, e assim a gente acha que vai ter uma convivência necessariamente harmoniosa entre a agricultura e o meio ambiente. Pergunta difícil, né? Eu perguntei e retorno. Na minha visão, não seria interessante fazer essa junção. Eu acredito que os temas têm que ser trabalhados conjuntamente, mas os focos são muito grandes. Hoje, a temática ambiental, como eu disse, não é simplesmente a temática do meio ambiente natural, da questão do desenvolvimento das atividades no agro, mas também uma temática urbana, cultural, muito forte. Então, na minha visão, eu ainda vejo que esses ministérios teriam que estar separados, mas, claro, atuando conjuntamente. E nós temos muitos desafios pela frente agora, uma vez que foram julgadas as ações relativas ao Código Florestal, né? Então, vai ser um momento de cumprimento dessa, vamos dizer, regularização ambiental também. Então, eu, como, vamos dizer, técnica, recomendaria ainda que os ministérios, nesse caso, estivessem como 2 ministérios separados, mas atuando conjuntamente. Obrigada. Tá certo. Não, fica a sugestão. A gente, como eu disse, terá de 10 a 12, e eu acho que, na medida em que a gente consiga detalhar primeiro os planos, aí depois a gente partiria para a estrutura. Talvez por aí a gente tenha Talvez espaço. 13, então. Já tem mais um. Doutor Érico Ferreira, por favor. Bom, João, antes de mais nada, queria te parabenizar pela essa coragem de fazer isso daí e fazer uma lembrancinha que, quando você chegou, tá, você ficou na fila, como todos nós, e não foi lá furar a fila e entrar em primeiro lugar. Fiquei muito impressionado com isso daí. Então, parabéns. Como empresário, e apesar do Agostinho ter falado que eu sou empresário do mercado financeiro, eu sou empresário de vários outros segmentos e vivo uma preocupação e uma tristeza brutal com toda a parafernália que existe contra os empresários. Quase todo mundo aqui é empresário ou grande executivo, então sabe perfeitamente bem o que eu estou falando, mas, infelizmente, a população brasileira é contra empresário, é contra você ganhar dinheiro, é contra você ser rico. Parece que é feio você ganhar dinheiro aqui. Tá? Deveria ser exatamente o contrário. A gente vive várias coisas que eu tinha notado aqui, você falou, e eu vou só repetir, que é a minha preocupação, e depois, finalmente, eu vou para a pergunta. Nós temos um problema enorme
com burocracia, que é duplo problema. Um problema que a legislação é burocrática, tá? E por isso que as pessoas falam de burocrática, mas isso também é muito proveniente da estabilidade que o funcionário público tem. Ele não tem nenhuma penalização se ele operar mal e nenhum benefício se operar bem e se for esforçado. E em relação à burocracia, eu vou citar um exemplo, eu estou controlando meu tempo ali, Agostinho. Eu fui me aposentar e pedi para a minha funcionária lá, o INSS, ela foi mais ou menos entre 10 e 15 vezes até regularizar tudo. E daí, eu que moro na Vila Nova Conceição, me escolheram uma agência no Belém, porque eu tinha que ir ao banco, Banco do Brasil, a primeira vez, para receber o período entre o pedido e a aprovação, eu tinha que ir ao banco, no Belém. Obviamente que está cheio de agência do Banco do Brasil, muito mais próximo da minha casa, do meu escritório. Cheguei lá, tudo bem, entrei, o nome pedi meu RG, CPF, enfim, todas as documentações. O fulaninho que me fez lá esperar um tempinho, como idoso, mas eles não respeitaram, abriu a tela, olhou, eu não posso aprovar. Por quê? O nome da senhora, sua mãe está errado. Como é que está errado? Minha mãe se chama Maria Creuza Rolim Sodré Quirino Ferreira. O último A do Ferreira não constava. Tá? Bom, é óbvio que não é possível alguém com 6 nomes desse tamanho ter um homônimo. Bom, voltei para trás, tudo bem, contou tudo de novo, voltei lá novamente e, de novo, o A não cabia. Daí se descobriu que não cabia porque não tinha campo suficiente. Não, isso é o exemplo das coisas que acontecem no Brasil. Bom, esse é um primeiro problema. O outro problema que eu vejo como empresário é a burocracia jurídica e fiscal. Nós não temos garantia, o governo, a Receita, recentemente mudou uma coisa que ela aprovou, ela mudou retroativo. Quer dizer, você que não muda para frente, além de mudar, e é infernal, ela muda para frente. Uma vez eu fiz um artigo, quando eu era presidente da CREF, um editorial, que dizia, imagine passar um ano sem mudanças nenhuma, imposto estadual, municipal, federal, nada. Do jeito que está, você começa o ano e termina, porque é infernal a quantidade de problemas que nós temos. E a última coisa que eu queria dizer, em relação à educação, que você também me falou, e eu, no passado, criei um mote que você pode usar, já que você também falou 2 ou 3 vezes de educação, pode falar que é de sua autoria. Tá? O Brasil só será um país de primeiro mundo quando a educação for a nossa verdadeira prioridade. Tá? Nada vai se resolver enquanto nós não tivermos educação. Mas, enfim, posto meus 3 minutos, que eu estourei um pouquinho, eu vou para a pergunta, que não vou usar os 2 minutos, nós temos um déficit fiscal, na minha avaliação, nós estamos a caminho de um problema seríssimo, já estamos num problema seríssimo, as pessoas não dão valor para isso, não é possível você ter 120, 160, enfim, bilhões e bilhões de prejuízo de déficit fiscal anual, e tudo bem. Como é que você imagina resolver isso? E, supostamente, que você consiga fazer a reforma da Previdência ideal, o que todo mundo sabe que não é possível, mas vamos por hipótese que você consiga a dos sonhos. Ainda assim, não se resolve o déficit fiscal. Como você resolveria esse problema? Perfeito, Érico. Eu acho só, primeiro, fazer um comentário, essa questão que você colocou, e a gente, desde o início do Novo, a gente sempre falou até que era um projeto de longo prazo, porque tinha uma mudança cultural, que é essa história que, no Brasil, o sucesso é mal visto e as pessoas preferem a vitimização. Dificilmente você terá uma sociedade próspera se você não incentivar o sucesso e se não der valor a ele. É claro que o sucesso advindo de relações espúrias com o governo, de empréstimos subsidiados, não é o que a gente quer, mas isso é minoria. A grande maioria é de quem empreende e tem o seu valor. E outro conceito também muito errado que existe é de que, se alguém ganhou dinheiro, alguém perdeu. Se existe o pobre, na verdade, o rico é o resultado de alguém que ficou pobre, quando, na verdade, o que se faz é construir em conjunto a riqueza. Então, esse é um conceito que, infelizmente, no Brasil, ainda precisa ser mais esclarecido, mais divulgado, mas, felizmente, eu acho que está mudando. E eu gosto de citar uma pesquisa que a Fundação do PT fez aqui na periferia de São Paulo, onde eles constataram, aí a pergunta inicial era se o seu grande inimigo era o patrão, se o seu grande inimigo era o rico, e a grande maioria da população de baixa renda disse, não, o meu grande inimigo é o Estado, que é extremamente burocrático, cobra uma quantidade enorme de impostos e me entrega muito pouco. Então, acho que essa
essa conceituação. De novo, a gente tem que criar riqueza no Brasil. E isso passa por liberdade econômica. Enquanto o Brasil só fizer cair nos rankings de liberdade econômica, no último divulgado ele está na posição 153, uma posição à frente do Afeganistão e depois da Serra Leoa. Não é possível, mesmo sem conhecer a Serra Leoa e o Afeganistão, a gente sabe que está muito mal acompanhado. Então, no Brasil é difícil abrir uma empresa, mais difícil fechar ainda, as regras tributárias são extremamente complexas, a burocracia, um mercado muito fechado, tudo isso precisa ser alterado, né? Então, eu acredito que, na medida que você crie riqueza, você vai aumentar, consequentemente, a arrecadação. Quanto à questão do déficit, não tem jeito. A primeira coisa é a reforma da Previdência. A segunda, no nosso entender, seria também tirar a gestão de empresas estatais. É uma forma de você arrecadar, diminuir dívida pública, dar mais eficiência. Olha o que a Vale do Rio Doce passou a pagar de tributos depois que foi privatizada. Então, o ganho que se tem para a receita de arrecadação, para os consumidores, é enorme. E o terceiro é o país crescer. Essa dívida vai ser paga com o déficit vai ser reduzido com o país crescendo. Agora, para o país crescer, eu entendo que passa necessariamente no primeiro momento, pode parecer paradoxal e antagônico, mas com a redução da carga tributária e com a simplificação. Quer dizer, no Brasil é muito difícil, não vale a pena empreender. E a gente precisa mudar isso. Não é à toa que você não consegue gerar riqueza, não consegue combater a pobreza efetivamente. Então, me parece que o caminho é por aí, quer dizer, equilibrar as contas. Tem muito custo a ser cortado. Até como exemplo, eu gosto de citar o caso do Congresso, que custa 29 milhões de reais por dia, mais de 10 bilhões de reais por ano, com a quantidade de assessores. O Banco Mundial mostrou recentemente um estudo mostrando também que os funcionários públicos no nível federal ganham 67% a mais do que a mesma função no nível, na iniciativa privada. E, quando você vai para o governo federais, esse valor é 30%. Se isso fosse trazido para um diferencial de 15% a mais, que é o que impera basicamente nas outras nações, isso significaria uma economia de mais de 60 bilhões de reais por ano. Então, tem muita coisa para ser mexida. O que você precisa ter é a possibilidade, primeiro, vontade de fazer isso, uma comunicação adequada para ter a população a seu favor e enfrentar as resistências de quem tem privilégio e benefício, que vai ser contra essas mexidas. Mas não tem muito jeito, o caminho é esse. E a realidade nos mostrará e nos obrigará a fazer isso. Quanto mais cedo a gente puder fazer, menos doloroso e menos sofrido será, né? Ok. Alguma coisa? Como é que você imagina, já que o seu partido é pequeno e terá pouca representatividade no Congresso, fazer um acordo com essa elite de tudo que a gente não quer, que estará lá presente, queiramos ou não? Eu faço uma aposta no cidadão brasileiro, para que a gente tenha um Congresso diferente, para que o partido não seja pequeno, para que a gente tenha uma representatividade com gente que, de fato, vai estar lá com as ideias corretas. No fundo, essa é uma responsabilidade que tem que ser assumida por cada brasileiro. Eu sempre tenho batido nessa tecla. A gente não pode ir atrás de um salvador da pátria, cada um de nós tem que entender que é o salvador da pátria que a gente precisa. Então, o nosso trabalho é educacional, de ter uma plataforma, de trazer exemplos, como alguns candidatos do Novo que estão aqui, pré-candidatos, gente que saiu da zona de conforto e que está indo para frente, mas, assim, cabe a cada cidadão divulgar as ideias, participar e dizer o seguinte: nós temos que colocar no Congresso gente que se aproxime do que a gente quer. Como é que a gente pretende fazer isso do ponto de vista mais prático? Primeira coisa, ser muito claro e transparente durante o processo de campanha, quando começar, das propostas que a gente quer ter, porque, ao ser eleito, a gente terá tido o endosso da população em relação àquilo. Segunda coisa, ter uma bancada representativa no Congresso. O Novo irá lançar cerca de 360 candidatos a deputado federal em 18 estados da federação, mais o Distrito Federal. E a outra coisa, nós acreditamos na negociação política. A política existe todo dia dentro da nossa empresa, dentro da nossa família, então isso precisa ser feito e será feito. O que não dá para fazer é essa política do toma lá da cá, do fisiologismo, de que, olha, você me dá isso, aí me entrega alguma coisa. E aí, o que eu gostaria de contar, e eu acho que isso tem crescido, é a conscientização da população, que foi às ruas, que acompanha o STF, que manda mensagem para os seus deputados. A gente tem que contar com essa conscientização, esse engajamento, depois que houver eleição também, para que a gente possa pressionar, porque, afinal de contas, se a gente apresentou uma proposta que foi aceita pela sociedade e a gente não consegue implementar porque um deputado está querendo
uma emenda específica para atender um curral eleitoral dele, a gente tem que explicitar isso para a sociedade e fazer com que ela participe cobrando dele. Por que isso não é feito hoje? Infelizmente, porque essa é a dinâmica que acontece hoje. Então, alguém que hoje está pedindo alguma coisa e está entregando, no passado teve na posição contrária. E a gente tem que inverter esse processo. Mas, assim, começa, de fato, pela troca dos nomes. E aí quem fará a troca dos nomes é a população consciente através do voto. Quero passar a palavra ao doutor José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça até algum tempo atrás, secretário da Educação até uns dias atrás e, atualmente, o reitor da Uniregistral. Bom dia a todos. Bom dia, João. Todos sabem que a educação, na verdade, é o único problema brasileiro. Se nós tivéssemos tido uma educação de qualidade, nós não teríamos os políticos que temos, não conviveríamos com essa desigualdade crescente, nós não teríamos perdido a capacidade de indignação. Entretanto, o que se verifica no âmbito da política é que o timing do candidato é um timing visando as próximas eleições e não as gerações que precisam ser tuteladas com a qualidade que a educação precisaria merecer. Nós estamos já imersos na 4ª Revolução Industrial, nós sabemos que o mundo já está sendo controlado por algoritmos, que somos manipulados por aqueles detentores das informações, acreditamos que estamos fazendo o que queremos, mas somos levados a aprofundar os nossos preconceitos, as nossas preferências, a nossa sensação de bem-estar, porque somos conduzidos, e, entretanto, continuamos com uma escola medieval em que alguém se acredita detentor do conhecimento e ministra esse conhecimento inservível para aqueles que não terão profissão daqui a 20 anos e não se sabe sequer o que eles vão fazer. Só que a Constituição do Brasil, um dos poucos acertos, foi responsabilizar uma tríplice aliança em relação à educação. Não é só o Estado, a educação é uma coisa muito séria para ser deixada com o governo. O governo tem outros objetivos, família e sociedade. Entretanto, a parte da sociedade que deveria cuidar da educação acredita que já cumpre com o seu dever se paga imposto e deixa a educação pública a critério de feudos e a critério das facções criminosas. Como é que você pretende fazer isso no seu governo? Perfeito, Nalini. Pergunta que não é muito fácil, né? Eu quase devolveria para você, pela sua experiência, para você nos dizer como isso. Mas, assim, primeira constatação, acho que essa é óbvia, que realmente, por falta de uma boa educação, a gente fica refém desse sistema. Então, as pessoas têm pouca instrução, votam mal. Por votarem mal, a gente também tem representantes ruins, e aí a gente perpetua esse ciclo que a gente não consegue sair dele, né? E, por isso, eu entendo que é fundamental, e, infelizmente, no Brasil, a gente não teve isso nos últimos anos, que é uma participação da nossa elite na política. Eu me incluo entre eles, quer dizer, acho que a grande maioria aqui, a gente entendeu que deveria cuidar dos nossos negócios, que política não era lugar para a gente séria, deixar isso de lado, e a gente foi tocar a vida, e a gente hoje paga o preço de estar sendo governado pelos Renan Calheiros da vida, os Eduardo Cunha e os Sérgio Cabrais, que estão aí. E, infelizmente, a gente precisa reverter esse processo. Como é que a gente reverte? E aí eu acho que a reversão começa na política, porque a gestão da educação hoje está muito centrada no governo, não tem como ser diferente. Enquanto a gente tiver, por exemplo, no Rio de Janeiro, as indicações dos diretores de escola eram indicações políticas. Como é que a gente pode ter colégios funcionando bem quando a indicação dos diretores é uma indicação política? Então, eu entendo que começa na política, na indicação, na eleição de pessoas corretas, e a gente sofre no Brasil não só essa questão de escolhas ruins, mas também na educação, o problema da produtividade. O Brasil, há muitos anos, não consegue crescer em produtividade, consequentemente, os salários ficam estagnados, o país não consegue crescer. Quando você compara o Brasil com outros países, como, por exemplo, Coreia, e mesmo países
mais pobres, o Brasil só faz cair nos índices de produtividade. Então, eu entendo o seguinte: primeiro, valeria a pena a gente colocar mais recursos na básica e fundamental e menos na educação de nível superior, porque, na minha avaliação, também se criou um funil muito ruim. Como a escola básica e fundamental é deficiente, quem chega na escola superior de nível público são basicamente aqueles que conseguem pagar a escola privada. Então, você acaba fazendo uma concentração de renda, que era o contrário do que a gente gostaria. Então, eu acho que a gente deveria direcionar mais para o ensino público, para o ensino fundamental. Segundo, trabalhar bastante, isso, pelo menos com quem eu tenho conversado na parte de educação, tem dito que um dos grandes problemas que nós temos é a formação dos professores. Os professores não sabem ensinar. Então, você coloca alunos que não têm dentro de casa o básico para uma escola onde os professores têm muito pouca condição de ensino. Então, e esse é um problema, porque você vai ter que fazer um investimento na pedagogia e isso vai demorar algum tempo para dar os resultados. E aí o gestor político vai dizer, bom, mas em 1, 2 anos isso não vai aparecer. Quando eu for reeleito, eu não vou capturar esse ganho. Então, a gente tem que reverter esse processo. Quer dizer, no fundo, começa por trazer pessoas que pensem mais no longo prazo. Eu não vejo muito como ser diferente. Eu entendo que as boas políticas de educação, vamos ver o que está funcionando no resto do mundo e implementar aqui. Mas, para poder implementar, tem que ter pessoas que saibam que aquilo, eventualmente, não vai dar dividendos políticos tão rapidamente, mas vai deixar um outro país. É isso que a gente tem que fazer. Então, eu confio muito nisso, não é fácil. Trazer pessoas com esse espírito, mas se a sociedade, os formadores de opinião, começarem a interferir, a bater nessa tecla, eu vejo como é o único caminho. Não é uma questão de dinheiro, né? O Ministério da Educação investe 140 bilhões por ano. São Paulo investe 30 bilhões por ano, ao contrário dos demais estados da federação, que investem 25% do orçamento, aqui são 30%. Mas é uma questão de gestão. A clientela da rede pública, ela está mais interessada em que o aluno tenha transporte, que o apanhe na porta de casa e deixe dentro da escola, e que tenha 5 refeições manipuladas dentro da escola. Se ele aprende, não é preocupação dos pais. E essa é uma coisa muito triste. E como você está falando em termos de redução do tamanho do Estado, eu não vejo ninguém falando que só há 7 Estados-membros que sobreviveriam às suas próprias, com suas receitas, e 4/5 dos municípios do Brasil não poderiam existir. Só existem para ter Câmara Municipal, todas as secretarias, cada um com seu carro, com seu chefia de gabinete, com propaganda. E não vejo ninguém falar isso, porque, ao contrário, aqui em São Paulo, a cada município que eu visitava, o distrito pedia emancipação. Já temos 645 municípios, todos de pires na mão, junto ao governo federal e ao governo estadual, e querem criar mais municípios. O país não sobrevive. Só para dar um detalhe, coincidentemente, ontem, né, Cristian, a gente estava nessa palestra na Unicamp e falamos exatamente isso, da quantidade de municípios que são insustentáveis, que foram sendo criados e que a gente agora precisaria era fazer uma certa consolidação, que você criou toda a estrutura administrativa e eles só sobrevivem, na verdade, com um repasse de verba do fundo dos municípios, porque são totalmente insustentáveis, né? E na questão, inclusive, da alocação de recursos, a gente vê muito nos resultados do PISA. Ao longo dos últimos 15, 16 anos, o volume de recursos foi crescente e o Brasil simplesmente está praticamente estagnado, ou até teve uma ligeira piora. É um problema de gestão e não adianta só também colocar mais dinheiro sem ter as métricas. E o pior, a impressão que eu tenho, talvez o Renato saiba um pouco mais, Aline, é que, para boa parte da população, o fato do filho poder estar indo para a escola, o problema de educação está resolvido. A qualidade do ensino não conta. Então, os pais, as mães não estão fazendo alguma pressão, não entendem aquilo como um problema grande. E, consequentemente, isso bate nas pesquisas que os políticos fazem e aí também fica de lado a atenção nesse processo. Então, é difícil, porque no Brasil, infelizmente, é essa cultura do resultado de curto prazo. Passa a palavra, então, ao doutor Rubens Paulo Gonçalves, marido da nossa candidata, e médico, para fazer a sua pergunta, por favor, ou fazer a sua apresentação e a pergunta.
Eu fiz parte, durante 30 anos, do atendimento público de saúde, pelo INAMPS. Ao mesmo tempo, eu entrei no Hospital Albert Einstein. E, durante esses 30 anos, eu pude ver como é que o Einstein evoluiu e como o problema da assistência médica à saúde pública evoluiu. Naquela época, nos procuravam pessoas do Brasil inteiro para serem operadas aqui em São Paulo. E eu tinha 4 cirurgiões na minha equipe, 8 auxiliares, 4 anestesistas, e dávamos conta de todas as pessoas que nos procuravam no ambulatório que fossem operadas. Hoje em dia, as filas de cirurgia matam as pessoas. Uma mulher com câncer de mama, feito um diagnóstico precoce, tem esse câncer evoluído para alguma coisa inoperável. Uma mulher com sangramento por um tumor uterino, ela entra numa hemorragia e entra numa anemia que acaba levando à morte, não é? Então, eu tenho a impressão que o SUS é um caos, a saúde pública é um caos. Será que pode-se fazer alguma coisa para melhorar isso? Qual é a sua proposta? Porque antes de ouvi-lo, eu tinha a impressão que você era uma vestal entrando num prostíbulo. Não é? Um vestal. Um vestal entrando num prostíbulo. Depois de ouvi-lo, eu cheguei à conclusão que você é muito mais para um doutrinador do que para um vestal. Então, você é um plantador de sementes que deverão frutificar em breve. Eu gostaria de saber qual é a sua semente para melhorar a saúde. Eu sei que você não vai resolver, mesmo que você seja presidente, mas qual é a sua semente a ser plantada? Quando a gente começou o novo, a gente tinha dois parâmetros. A gente dizia o seguinte: olha, a gente quer melhorar a gestão pública e fazer com que o cidadão exerça, de fato, mais a sua cidadania. E a gente começou, como eu contei aqui no início, dizendo o seguinte: bom, eu queria ir lá para dentro para tentar melhorar a gestão pública. E cada vez que a gente vai se aprofundando e conhecendo mais os problemas da área pública, vai ficando uma coisa clara, que a melhor forma de melhorar a gestão pública é transferi-la para a gestão privada. Porque todos os critérios, todo o processo dentro da gestão pública levam à ineficiência, os mecanismos são muito ruins de incentivos. A gente falou aqui até a própria questão do funcionalismo, né? Isso até, só fazendo um parênteses, é uma coisa que está nos nossos planos, fazer uma valorização maior do funcionário público. O que significa isso? Premiar os bons e poder substituir os ruins. Porque isso na verdade, esse é um respeito que a gente deveria ter com todo cidadão que paga os impostos, né? Então, na área de saúde, a gente entende o seguinte: existe muita coisa a ser feita na parte de tecnologia, que poderia ser utilizada e que não é utilizada na área pública, mas a gente gostaria de testar também alguns sistemas que seria passar a dar os recursos diretamente às pessoas e deixar que elas pudessem comprar planos de saúde populares, ir numa clínica popular, quer dizer, dar a ela os recursos para aquisição do produto e não fazer todo esse gasto no sistema público de saúde. Esse é um modelo que já tem funcionado em alguns países, como a Alemanha, a Holanda, de colocar o dinheiro, de fato, no bolso de quem vai comprar o serviço. Nós entendemos que seria interessante testar, pelo menos, isso. Agora, a saúde vai passar, de novo, por uma questão de gestão, não dá para a gente imaginar melhorando a gestão da saúde, quando a gente vê, eu estava vendo recentemente, isso tem menos de um mês, o ministro atual da Saúde era o ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Então, realmente, é uma pessoa muito versátil. Ele, até outro dia, cuidava de uma instituição financeira e foi cuidar, porque é da cota do PP. E aí, para substituí-lo na Caixa Econômica, o presidente Michel Temer sentou com o presidente do PP, o Ciro Nogueira, para decidir, então, quem eles iam colocar para ser o novo presidente da Caixa Econômica. Quer dizer, então, a gente certamente não terá nem um bom gestor na saúde, nem um bom gestor na Caixa Econômica. Então, a coisa começa errado. Então, a gente tem que ter, lá na saúde, gente que entenda de processo, gente que entenda de saúde, que possa, de fato, implementar
a coisa. E aí isso, se imagina se isso começa em cima, como é que é no resto? Né? Então, de novo, a gente estava falando aqui, não é um problema só de dinheiro, é um problema de gestão. Mas eu acho que a gente deveria também testar mecanismos alternativos, de colocar o dinheiro no bolso do cidadão e dar a ele a liberdade de poder comprar o serviço na rede privada. Né? Como o Novo propõe soluções, eu tenho a impressão que eu não posso deixar de falar disso, apesar de não ser meio cabotino. A minha mulher teve uma ideia muito boa sobre isso. Então, eu gostaria que você expusesse a sua ideia. Me interessa muito num país com dimensões continentais como o Brasil, é inviável, é impossível levar profissionais de saúde de boa qualidade para áreas distantes. Impossível. Tá? Você levar e manter, ele morre de tédio. Morre de tédio. Outra coisa, ele investiu muito, qualquer profissional de saúde, não estou falando só médico, não, hein? Estou falando todos os profissionais de saúde, investiram muito na sua formação, eles têm que estar constantemente se reatualizando, tá? E a gente tem que usar tecnologia de informação, tecnologia eletrônica de informação e telecomunicação para levar saúde a todos os rincões do Brasil. Já existe. Existe na Alemanha, existe nos Estados Unidos. Precisamos do quê? Internet e um totem muito bem equipado, onde, através de videoconferência, o médico leva aquilo que ele tem, o psicólogo, o fisioterapeuta, qualquer profissional de saúde. O que a gente tem de melhor é a cabeça, né? A nossa cabeça. Então, você leva o atendimento para todos os lugares. Videoconferência, uma tela, já tem todos os gadgets lá necessários para examinar todo o corpo, inclusive uma manta que você examina corporalmente as pessoas, né? Então, você leva a medicina através disso. Vocês imaginam os benefícios com a eliminação das filas, a redução das reinternações, a redução das transferências que as pessoas ficam vindo de lá para cá, a redução dos custos. E outra coisa, 70%, vou acabar, 70% do atendimento que é feito no Brasil é clínico. Então, esse teleatendimento é clínico, não é cirúrgico. Obrigado, Sandra. Devolvo a palavra, então, à mesa. Uma salva de palmas. Bom, Rubens, tem mais alguma coisa? Não, eu só queria agradecer. Eu queria agradecer a presença, mais uma vez, do Amoedo aqui, no nosso grupo. Pena que ele não vai junto com a gente para a Eslovênia no final do mês, que é a outra proposta do Agostinho. 2019 como presidente da República. Aí ele vai. Candidato, li o programa do seu partido, gosto muito. Se fosse político, eu fui político estudantil, aí a revolução acabou comigo e eu não pude seguir para frente. Eu era presidente do 11 de agosto e tive um IPM de anos. Saí absolvido, mas o cavalo já tinha passado encilhado. Pois bem, gosto do programa do seu partido, acho que a gente subscreveria, sem dúvida nenhuma, o que está escrito ali. Acho que, como o doutor Rubens e alguns aqui disseram, tem um pouco de utopia, porque ele diria assim que ele é aplicável na Suíça, não tanto no Brasil de hoje. É claro que, se a gente prosseguir e tentar consertar o país, nós vamos poder chegar lá um dia, não sei quando, provavelmente não nessa eleição. A legislação dessa eleição vai eleger muitos dos congressistas que estão lá e outros do mesmo tipo. A renovação será, provavelmente, pequena. E aí eu pergunto ao candidato, uma pergunta que já foi feita aqui pelo Érico, mas eu vou insistir. Como nomear ministros? Como será o presidencialismo de coalizão, se é que você vai partir por esse caminho? Ou vai buscar num headhunter os seus ministros? Como você vai fazer? Esses ministros, se não forem indicados pelos congressistas, e você não dividiu o país, ou em vários partidos, o Congresso, dando verbas,
dando cargos, dando carros, e isso e aquilo, e jatinhos, e votos para cá e votos para cá, talvez você não consiga governar. Como você faria? Só fazer um aqui. Se for via headhunter, como é que vai fazer com o salário? Porque o salário do ministro é ridículo em relação ao que ele poderia, uma pessoa competente poderia ganhar, e ganha na iniciativa privada. E só para completar, é claro que eu vou repetir a frase religiosa, bíblica, que é dando o que se recebe. Como é que você vai fazer? Eu acho o seguinte, tem uma frase, acho que é atribuída ao Einstein, que diz o seguinte: se você fizer as mesmas coisas, não espere resultados diferentes. Então, a gente tem que ter ousadia, tem que sonhar, tem que ter utopia. Quando a gente começou, nas primeiras reuniões do partido, muita gente dizia o seguinte: montar o partido... A minha primeira dificuldade foi quando o advogado falou: João, você precisa juntar os 181 fundadores, que eram de 10 estados diferentes, no mesmo horário, no mesmo dia, para assinar. Eu falei: olha, lá em casa são 5 pessoas, eu tenho 3 filhos, eu não consigo juntar os 5 para a gente jantar junto. Está me pedindo um negócio impossível. Mas o fato é que a gente conseguiu juntar, assinou os 181, depois o pessoal dizia o seguinte: vocês não vão conseguir as fichas. Ficamos 3 anos e conseguimos as fichas. Depois disseram o seguinte: vocês não vão conseguir o registro. Ficamos 14 meses no TSE, conseguimos o registro. Quando a gente foi para a primeira eleição, o pessoal disse o seguinte: bom, sem tempo de televisão, sem dinheiro público, sem fazer coligação com os nomes desconhecidos, um menino de 28 anos lá em Porto Alegre, um outro de 24 lá no Rio de Janeiro, que é do Belém do Pará, vocês não vão eleger ninguém. E a gente, das 5 cidades que a gente participou, só não elegeu em Curitiba, nos outros 4 elegeu. Então, assim, acho que quebrar paradigmas e ter desafios é o que a gente quer. Quanto tempo isso vai demorar, quem vai dizer é a população. O fato é, a gente não irá nos desviar dos caminhos que a gente julga correto. Porque se a gente se desviar e começar a fazer a mesma coisa, virou mais um. E aí, infelizmente, a gente não conseguirá fazer as mudanças. Eu tenho muito medo de começar a fazer. Agora, esse processo começa já no processo eleitoral. Quando a gente ouve por aí, eu tenho visto alguns candidatos e o presidente do partido perguntado: como é que vocês vão fazer para escolher o vice? Vai ser aquele que nos der mais tempo de televisão. Ou seja, o processo é feito hoje na política para ser muito funcional nos 45 dias da eleição. E depois, como é que a gente convive com os 4 anos seguintes? Onde você trouxe alguém bom, que é um bom puxador de votos, então foi ótimo naqueles 45 dias, só que não entrega nada. Aí o resultado é a gestão que a gente tem, sofrível na saúde, sofrível na educação, no meio ambiente. Então, a gente tem que mudar essa dinâmica. De novo, eu entendo, e isso fiz a vida toda, claro que numa escala diferente, que você precisa ter uma negociação, porque você está numa empresa, você está discutindo qual é a área que você vai investir, o investimento que você vai fazer, a área que você vai deixar para depois, e isso tem que ser feito no Congresso e será feito. Mas não dá para abrir, assim, fazer as mesmas práticas. Eu diria o seguinte: nesse mercado dessas práticas, a gente é amador. Se a gente for entrar dentro desse jogo, a gente vai apanhar tanto que não vale a pena entrar. Agora, os ministros, eu acho o seguinte: a ideia, o que a gente acredita? As indicações têm que ser de gente competente, que conheça do que está. Nesse primeiro momento, vamos ter que ter pessoas que, na verdade, estão dispostos a fazer um sacrifício financeiro. Isso está acontecendo com vários que estão saindo candidatos pelo Novo, estão fazendo sacrifício financeiro. Num segundo momento, a gente deveria mudar a gestão pública, como tem, por exemplo, na Nova Zelândia, que um ministro pode ganhar 2 milhões de dólares porque ele entrega. Sai barato você pagar isso para alguém que está entregando e que está nessa função, que você tem que ter uma remuneração compatível com a responsabilidade que a pessoa está assumindo. Agora, no primeiro momento, a gente vai ter que pegar alguns abnegados que vão abrir mão para ir para lá para fazer essa mudança. Mas, assim, também isso é interessante, porque quem eu conversei, que já teve na área pública em determinadas posições, disse o seguinte: a sensação, o prazer que você tem de poder contribuir para uma mudança grande no setor público vale aquele sacrifício financeiro. Quer dizer, tem uma sensação de conseguir, de poder no bom sentido, de realmente afetar a vida de milhões de pessoas, que isso traz uma valorização, um sentimento de cidadania que vale a pena algum sacrifício financeiro. É óbvio que a pessoa tem que ter esse espaço para fazer esse sacrifício, é um pressuposto de quem está indo para esse cargo. Então, a gente gostaria de ter pessoa qualificada.
não temos contra ouvir indicações de partidos, mas desde que a pessoa indicada tenha conhecimento da área, né? Então, assim, não é que a gente vai se fechar e vai dizer, olha, não queremos nem conversar, não queremos ouvir, não. Será muito bem-vindo indicações, qual é o currículo, qual é o histórico da pessoa. Tem bons quadros aí na política, tem bons quadros nos partidos. Mas você vai ter que fazer acordo com os partidos, não é dano que te recebe. Você sabe disso. Mas esse, senão, não. Mas é o seguinte, na Suíça, tem uma linha que a gente estará disposto a fazer até um determinado limite. Depois, esse acordo, eu entendo o seguinte, ele passa a ser disfuncional. O que você vai entregar é muito mais do que o que você vai receber, aí não vale a pena. Aí a gente vai ter que ser rígido nisso. É assim, isso tem sido uma constante na criação da instituição. E nós somos muito testados na própria campanha, na época eleitoral. O que acontece? Muita gente que conhece o Novo chega a falar, mas por que vocês... A gente tem lá mais de 3 milhões de reais depositados, vamos receber agora mais 1,5 milhão, então são 5 milhões aí de dinheiro público. E está lá depositado que a gente não pretende, não vai usar e quer devolver. E muita gente, por que vocês não usam dinheiro? E depois, quando chegar lá, vocês mudam, vocês param de usar. Só que, na medida em que você abre essa porta, é uma avenida depois para justificar uma série de outras coisas. Então, a gente tem que, de fato, ser muito rígido e usar a coerência e, de novo, devolver isso para as pessoas. Olha, só assim, só fazendo as coisas corretas, que a gente vai conseguir mudar. Muito essa aposta, e acho que, acho que o ponto que você colocou é exatamente isso. A gente está plantando sementes. A velocidade que elas vão germinar e vão dar frutos dependem da população, não depende de nós. Seja para agora. Provavelmente não seja para agora. Trabalharemos... Inclusive nesse próximo congresso que vem aí. Provavelmente. Assim, trabalharemos para que seja. Bom, espero que sim. Estamos trabalhando com afinco, a gente aqui gosta de desafios, de obstinação, tem muita gente que está aqui, que vai trabalhar, está trabalhando como, assim, dedicando um tempo enorme, porque a gente acha... E por que a gente está trabalhando para que seja agora? Eu acho que esse é um ponto importante. E talvez, aí, finalizando, não sei se é isso, mas é fundamental. Nós estamos num ano que será decisivo para o Brasil. Se nós fizermos escolhas erradas em 2018, nós condenaremos o país a um grau de pobreza por alguns anos. De acordo. E num cenário já muito debilitado. Então, assim, eu entendo que é uma responsabilidade grande, porque, diferentemente de eleições anteriores, onde a gente tinha as contas um pouco equilibradas, tinha alguma gordura para queimar, nós não temos, e o pior, e o Brasil se distanciou muito dos outros países. Então, a gente está tendo uma grande saída de pessoas, de boas cabeças, de gente inteligente, gente que está se informando, indo para fora. Então, é uma perda que a gente não pode ter. Então, de novo, é um ano fundamental, a gente precisa, não pode desperdiçá-lo. Bom, o Agostinho lembrou aqui do negócio da Petrobras, está nos jornais hoje, como tendo, nesses últimos dias, como ter tido o maior lucro da sua história. Bastou trocar a diretoria, tirar os ladrões e colocar gente séria no comando. Você propõe a privatização total de todas as empresas possíveis e imagináveis, inclusive a Petrobras. Mas não é o caso de quando se coloca gente séria à frente das empresas. Elas resolvem, elas dão resultado. Basta não roubar e ter um bom objeto. Essa é a minha observação. Eu queria fazer um ping-pong com você. O que você pensa sobre as cotas sociais? Eu sou contra cotas. Mesmo num país com a distância entre as pessoas, o tamanho da diferença entre as pessoas que nós temos... Eu acho que as cotas, na verdade, são um atalho para a solução dos problemas. A gente deveria ir na raiz dos problemas e tentar resolvê-los. Sempre que a gente implementa uma cota, a gente esquece de ir na essência do problema e deixa de resolvê-los. Só fazendo um parênteses rapidamente sobre a questão da Petrobras. Sem dúvida, a gente tem um gestor excepcional hoje na Petrobras, que é o Pedro Parente. O problema é que o mecanismo da área pública, ele tem gestores excepcionais como exceção, enquanto que na área privada isso é regra. Então, a gente precisa mudar para que a gente não fique... A probabilidade da gente ter gestores bons como ele, mantendo esse sistema, é pequena. A probabilidade maior é a gente ter gestores ruins e a empresa ser mal gerida e ter ambiente para corrupção. Então, o importante é a gente criar um ambiente tal que a gente possa perpetuar essa sustentabilidade das empresas, e isso passa por transferi-las para a entidade privada. Porte de arma, qual é a sua posição? Eu entendo que o cidadão deve ter direito. Ser responsabilizado por isso, mas deve ter direito.
todo cidadão? Não, tem que ter um processo claro. Como é que faz? Porque o bandido já tem. Então, ele já tem. Nós não temos, mas ele não, tem. Tem que ter um processo, o processo de checagem, alguns parâmetros, alguns testes que ele deveria passar realmente para ter o porte. Mas eu entendo que faz parte da liberdade com responsabilidade, que é o que o Novo defende. Último assunto a perguntar. Aborto. Aborto. Eu queria a posição do candidato. Perfeito. A posição, eu diria o seguinte, a minha posição como pessoa física, eu sou a favor do aborto apenas nos casos previstos em lei. Essa é a posição minha como pessoa física. Eu sou católico, tenho 3 filhas, acho que o aborto deveria ser feito nos casos que estão previstos em lei. A minha posição como gestor público, isso é uma decisão que terá que vir da sociedade e que será espelhada nas decisões do Congresso. O que vier do Congresso, e no Novo, inclusive, os candidatos do Novo têm a flexibilidade para serem contra ou a favor, e aí caberá à sociedade decidir o que ela quer de representatividade quanto a esse tema. E eu, como presidente da República, o que vier do Congresso, independente da minha posição pessoal, eu endossarei. Então, eu não farei nenhum veto ao que vier do Congresso. A minha única sugestão, que é um tema como o aborto, e eu acho que isso deveria valer para outros temas, o ideal é que, num pacto federativo diferente, isso passasse a ser definido e decidido por cada Estado, para que a gente não pudesse... O Brasil é um país muito grande e, às vezes, é desagradável você ter que impor a uma minoria a decisão de uma maioria. Então, acho que, se a gente pudesse segmentar isso nos Estados, seria um avanço. Milton Luiz de Melo Santos, por favor. Quero solidarizar com você por essa coragem, e a pergunta é curta. Já que você veio do sistema financeiro, qual é a sua opinião em relação ao tema sobre a independência do Banco Central, ou a autonomia do Banco Central no que diz respeito à gestão da política monetária, que tem sido duramente criticada ao longo desses últimos 4 governos que passaram pelo Brasil? Qual é a sua posição? Perfeito. Na verdade, a política monetária acaba ficando muito no Conselho Monetário Nacional, e eu sou favorável à autonomia do Banco Central, e começaria fazendo isso, descasando os mandatos. Então, caso eleito, eu manteria o Ilan por mais 2 anos e faria a renovação no final dos 2 anos, até podendo renová-lo também, mas, com isso, o mandato do presidente da República ficaria de 2 anos descasado do presidente do Banco Central, e eu acho que é uma forma da gente dar um respaldo maior. E só complementaria dizendo o seguinte, e isso é uma das bandeiras aqui do Christian, que será pré-candidato pelo Novo ao Senado, e é muito importante a gente ter, de fato, sabatinas, que sejam sabatinas de fato, tanto para membros do Banco Central, quanto das agências reguladoras, quanto para os membros do STF, e não apenas sabatinas, que é o que a gente tem visto hoje, só para constar. Então, sabatinas rigorosas para todos os membros que venham para o governo. Como que a gente pode confiar na apuração das eleições para que não tenha fraude eleitoral? Esse é um ponto difícil, porque não tem muito... Eu parto do pressuposto que a gente tem que confiar. Eu gostaria de ter o voto impresso, que é mais um mecanismo. Não tem muito jeito, a gente tem que confiar um pouco nessas instituições e ficar atento, mas eu tenho uma preocupação da gente não usar isso como desculpa para não votar. Outro dia mesmo, uma pessoa me perguntou, numa palestra, falou o seguinte, se não tiver voto impresso, eu nem vou votar. Esse é o pior dos mundos. A gente tem que votar e tem que estar presente, demandar o voto impresso e reforçar as instituições. É um reforço aí das instituições que fazem esse controle, essa auditoria. Milton Longobardi. Parabéns pela apresentação, parabéns, Agostinho, parabéns à mesa. A reeleição, favor ou contra a reeleição, e qual o período de um mandato? Hoje é 4 anos, seria uma mudança? Eu acho que 4 anos está razoável. Eu sou favorável a uma reeleição para o mesmo período, no Executivo, como é hoje, e, no caso do Legislativo, o próprio Estatuto do Novo prevê isso. Lembrando que no Legislativo você pode ter quantas reeleições quiser. O Estatuto do Novo prevê apenas uma reeleição para o mesmo cargo, porque a gente entende que a política não deve ser profissão. Você deve ir lá, dar a sua contribuição e depois volta para a iniciativa privada, até porque é um mundo hoje, a gente pretende que não seja, mas é um mundo hoje tão diferente, tão distinto do que a gente habita e vive, com a quantidade de assessores, com a quantidade de privilégios, que a pessoa acaba se dissociando da realidade. Então, uma reeleição apenas e volta para a sua vida pública. João Amoedo, meu presidente. João, primeiro eu queria só citar uma frase aqui antes de fazer uma pergunta, muito rápido, tá, Agostinho?
que eu falei isso lá no evento do Marcel ontem. Peter, tudo bem? Estava falando com o Marcel e tem uma frase do Vitor Hugo que é o seguinte: não tem nada mais poderoso, certo, do que uma ideia cujo tempo chegou. E o tempo da liberdade chegou no Brasil, e essa liberdade que a gente vai levar para o Congresso Nacional para te apoiar no que vem. Porque, senhoras e senhores, isso aqui não é um voto de apoio a uma ideia do novo ou a uma visão de Brasil. Isso aqui é um voto de gente que vai ganhar a eleição. Quero que vocês saibam disso, a gente vai ganhar, João. E eu queria que você falasse sobre segurança pública, que não foi um tema abordado aqui, sobre escola sem partido. Perfeito, vamos lá. Dois tópicos bem rápidos. Quer dizer, escola sem partido, eu acho muito ruim a questão da ideologia na escola, ideologia aí até com conceitos muito errados, mas eu entendo que o programa do Escola Sem Partido, eu não gosto da solução por esse sistema. A solução, no meu entender, tem que ser com a maior participação dos pais, das mães, interferindo no processo, estando mais presente, porque, de novo, aparelhar o Estado para resolver um problema eu não acho ruim, porque, da mesma forma que esse aparelhamento pode servir, num primeiro momento, para tirar essa ideologia, esse mesmo aparelhamento pode servir para o outro lado, ao contrário. Então, você ter esse tipo de censura vindo do Estado, numa coisa que deveria ser responsabilidade do cidadão, eu acho ruim. Questão de segurança no Brasil é crítico. O que a gente tem falado, algumas coisas que a gente gostaria de fazer. Primeiro, é ter uma integração maior do nível federal, estadual e municipal. Segundo, coisa que também só existe no Brasil, apenas mais 2 ou 3 países do mundo, que é essa história da você ter uma polícia que divide as funções, polícia civil e polícia militar, então ter uma polícia que fizesse o ciclo completo. Terceiro, há uma lei de execução penal mais rígida, acabar com essa ideia de progressão continuada, onde as pessoas acabam cumprindo um pedaço pequeno da pena. A gente acha que tem que aumentar, porque senão você dá ao criminoso a sensação de que o crime compensa. Parceria público-privadas também para a gestão de presídios. Na verdade, os presídios hoje se tornaram quase que uma escola de formação de criminosos e um combate mais rígido aí ao crime organizado. Então, essas são algumas das ideias que a gente gostaria de estar trabalhando, né? Claro que o maior uso de tecnologia, na polícia, estabelecimento de metas, de novo, aí a gente volta muito das coisas que a gente colocou aqui, que é um problema de gestão. Obrigado, João. 30 segundos, Sérgio Redó. Bem, bom dia, né? A satisfação. Caro amigo Agostinho Turbian, eu acho que o novo está começando aqui. Você é um exemplo da comunicação, é um exemplo de empreendedorismo, e eu acho que reunir pessoas tão importantes, não é? Cada um dentro do seu segmento. Portanto, eu não vejo nenhum dos candidatos discutirem sobre uma necessidade de uma reforma constitucional. E, se não houver isso, com todo respeito, tudo isso que foi falado aqui, com muita propriedade, nós não alcançaremos. Essa é a minha pergunta. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Redó. Desculpe o tempo. Obrigado. Perfeita pergunta. É rápido. Assim, de fato, a gente deveria fazer uma reforma da Constituição, mas eu tenho muita preocupação com quem irá fazer a reforma. Só para lembrar como exemplo, a gente fez uma reforma política muito importante, fizemos ano passado uma reforma política, e que saiu da reforma política 2 bilhões de reais do nosso bolso para os partidos políticos. Então, sem antes a gente ter uma representatividade de fato adequada, que nós julguemos que está correta, eu acho até arriscado a gente propor uma reforma mais dura, porque o risco é você sair com algo pior. Então, eu concordo com a ideia, mas a gente tem que colocar primeiro as pessoas certas para que a reforma que saia dali sejam coisas que façam sentido. Senão, a gente pode estar enveredando por um caminho ainda pior, que foi o que a gente viu na reforma política, um processo só de perpetuação de quem está no poder. O professor Wong, 30 segundos aqui, professor que pediu a palavra. Obrigado, João. Parabéns, Agostinho. Não é uma pergunta, é só uma afirmação. Primeiro, seu nome é João Amadeus. Não sei se sabe de onde vem a palavra, a origem do seu nome. Amoedo? Amoedo, desculpe. Meu pai era de Belém do Pará, e família espanhola. Amoedo quer dizer amoedar, fazer moeda, fazer riqueza. Então, parabéns. A segunda contribuição é que o número 8, na China, eu sou descendente chinês, é o número perfeito, que são 2 círculos. E esse ano vai ser perfeito com sua eleição. Muito obrigado.